Olá, vamos gravar a nossa 16ª aula. Quero mandar um abraço para cada um de vocês que estudam comigo neste momento. Nós estamos estudando aí o Código Civil Brasileiro. Hoje, a partir do artigo 43. Acompanhe comigo o que diz o artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que, nesta qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Meus caros, se assumirem determinada obrigação, se assinaram determinado contrato, devem cumpri-lo de forma como foi estipulado. O ato praticado por um servidor no desempenho de sua função, imaginemos que este servidor haja erroneamente prejudicando o administrado. Neste caso, o Estado responderá. E, se houver culpa ou dolo por parte do servidor, aí o Estado tem direito regressivo contra o servidor. É o que diz o artigo 43. Então, se a obrigação ajustada não for cumprida, o devedor responde por perdas e danos. É o que diz a primeira parte do artigo 43. Além dos juros, correção monetária e honorários advocatícios. Tudo de acordo com o que dispõe o artigo 389. Meus caros, na responsabilidade assumida por meio de uma obrigação contratual, as pessoas jurídicas devem responder pelos seus bens por inadimplemento, ou seja, não cumprimento contratual. Mais um exemplo. Imagine vocês, ato praticado por um policial no desempenho de sua função. Imaginemos que um policial armado está perseguindo um bandido. Desfere tiros contra o bandido. Só que, por má pontaria, acaba por atingir o inocente, outra pessoa, que não tinha nada a ver com a história, mas foi atingido pelo policial. O policial, enquanto agente público, causou um dano injustificado a essa pessoa. Pode esta pessoa, atingida pelo disparo, mover um processo diretamente contra o Estado e não contra o policial. Por quê? Porque, na verdade, o policial é agente público e a ação deve ser impetrada contra o Estado, já que é o Estado que responde pela Polícia Militar. O Estado é responsável perante a vítima pelo pagamento da indenização decorrente dos danos provocados pelo disparo. Agora,
no momento em que a vítima move uma ação contra o Estado, ela não precisa provar nem dolo, nem culpa do policial, do agente público, que causou dano. Porque quando se busca responsabilizar o Estado, nós estamos falando da responsabilidade de natureza objetiva. A responsabilidade de natureza objetiva, pode anotar, é a responsabilidade que se forma independentemente de dolo ou culpa, intencional ou imprudente. Desta forma, uma vez configurada a responsabilidade objetiva da entidade pública, essa entidade que teve que suportar a indenização poderá posteriormente mover uma ação regressiva contra o servidor, contra o agente causador que fez o disparo. A ação regressiva, meus caros, o que ela busca? Busca reaver aquilo que foi pago pelo Estado. Aquilo que o Estado pagou à vítima será agora uma ação regressiva contra o servidor. Lembrem-se de que o Estado, para responsabilizar o agente público, terá que provar perante o judiciário que seu agente agiu com dolo ou culpa, o que faz com que a responsabilidade do agente tenha natureza subjetiva. A responsabilidade do Estado é responsabilidade objetiva. Não há necessidade de provar dolo ou culpa. Já a responsabilidade do agente, há sim necessidade de provar dolo ou culpa, porque é uma responsabilidade objetiva. Ou seja, esta responsabilidade é condicionada à demonstração de um comportamento doloso ou culposo. Assim, nós vamos para o artigo 44. Acompanhe aí em sua tela. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1, as associações. Inciso 2, as sociedades. Inciso 3, as fundações. Inciso 4, as organizações religiosas. Inciso 5, os partidos políticos. Inciso 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Meus caros, a pessoa jurídica de direito privado é instituída por iniciativa de particulares. Dividem-se em fundações, partidos políticos, como nós já falamos, organizações religiosas, que é pessoa jurídica de direito público, associações e sociedades. Lembrando que a doutrina inclui também os sindicatos, pois eles têm natureza de associação civil. Vamos falar de cada um dessas espécies de pessoa jurídica. Associações. Meus caros, associações são caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Associações para fins não econômicos. Ou seja, comunhão de esforços para fim comum. Lembrem vocês que o membro da associação é o associado.
ele possui vínculo direto com a finalidade da associação. Mas, muita atenção mesmo. Ele não possui qualquer vínculo com os demais associados. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas, de forma diferente das sociedades onde há este vínculo. Nós vamos detalhar e explicar isso lá no artigo 53. As fundações, as sociedades. Sociedade é espécie de corporação dotada de personalidade jurídica própria. E instituída por meio de um contrato social, que é o seu ato constitutivo. O contrato social é seu ato constitutivo. Qual é o objetivo? Com o objetivo de exercer atividade econômica e partilhar lucros. Vimos que o atual Código Civil deixou bem claro que a finalidade das sociedades são lucrativas. Que a finalidade é lucrativa é o que distingue uma associação de uma sociedade. As fundações particulares. As fundações particulares, a doutrina costuma usar a seguinte expressão: as fundações são universidades de bens. Por quê, professor? Porque resultam da afetação de um patrimônio e não da união de indivíduos, personificados em atenção aos fins da unidade. Podemos então dizer que a fundação podemos então conceituar uma fundação como sendo o complexo de bens livres colocados por uma pessoa física ou jurídica a serviço de um fim lícito e especial, com alcance social pretendido por seu instituidor, o seu constituidor, em atenção ao disposto em seu estatuto. E as organizações religiosas? As organizações religiosas são organizações religiosas, como o próprio nome diz. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, não são pessoas jurídicas de direito público, com o propósito de culto a determinada força ou forças sobrenaturais por meio de doutrina e ritual próprios envolvendo preceitos éticos. E partidos políticos, conforme dispõe o inciso 5. Partidos políticos, meus caros, são entidades integradas por pessoas com ideias comuns, pelo menos em tese. Qual é a finalidade? Tem por finalidade conquistar o poder para a consecução de um programa. São associações civis que visam assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. O artigo 44, parágrafo 1º,
diz o seguinte: são livres a criação e organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado, proibido ao poder público negar-lhe reconhecimento ou registro, registro dos atos constitutivos e necessário ao seu funcionamento. Essa regra tem uma aplicação muito importante. Ela consubstancia o princípio constitucional da liberdade religiosa. A Constituição Federal, caros colegas, assegura a todos os cidadãos brasileiros a liberdade da crença de religião, de construir organizações religiosas. Qualquer pessoa no Brasil está livre para criar organizações religiosas. E uma vez criadas, tais organizações que passam a funcionar como entidades privadas, o Estado não terá nenhuma ingerência no seu funcionamento. O Estado jamais poderá, por exemplo, opor-se ao registro de uma igreja. Não poderá. E se houver uma lei no Brasil dizendo que as igrejas só podem ser registradas se uma determinada autoridade autorizar, fiquem sabendo, caros alunos, que esta lei será inconstitucional. Isso em decorrência ao princípio da liberdade religiosa. Parágrafo 2º do artigo 44. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. Nós estudaremos no artigo 981 a 1141. Sociedade especial é parte especial. Sociedade está na parte especial. Associação, parte geral. Parágrafo 3º do artigo 44. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Conforme o disposto em lei específica. Nós temos aí as leis dos partidos, né? E várias outras leis que regulamentam a organização e o funcionamento dos partidos políticos. Artigo 45. Acompanhe comigo aí em sua tela. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Meus caros, isso quer dizer o quê? Somente com o registro da pessoa jurídica adquire a personalidade tal registro e se dá no cartório civil das pessoas jurídicas. Então, para a constituição de uma pessoa jurídica privada,
tem que ser feito o registro da pessoa jurídica no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. A personalidade, anotem aí, a personalidade das pessoas físicas começa a partir do nascimento com vida. Agora, em pessoas jurídicas, o momento constitutivo, o momento do seu nascimento é a partir do registro. Ou seja, em pessoas jurídicas, o momento constitutivo não é o nascimento com vida, mesmo porque, lógico, evidente, que empresas não nascem com vida. São criadas por pessoas humanas. Isso quer dizer que a partir do momento que surge a existência legal da pessoa jurídica é através da inscrição do ato constitutivo no registro civil. Momento em que surge a personalidade das pessoas jurídicas. É o que diz o artigo 45 do Código Civil. Lembrem vocês que as pessoas privadas não contam com o reconhecimento dos entes públicos. Não são reconhecidas enquanto entidades integrantes do Estado, mas tem natureza particular. Parágrafo único. Vamos ver o que nos diz o parágrafo único do artigo 45. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Registro irregular é quando se registra, caros colegas, uma pessoa jurídica de direito privado sem atender os requisitos legais para tanto. Uma pessoa jurídica, preste atenção, que não seja constituída corretamente, é então um registro irregular. A consequência da irregularidade do registro é torná-lo anulável. E esse prazo decadencial prescrito em lei é de 3 anos, que conta-se, como diz aí o dispositivo legal, a partir da publicação da sua inscrição no registro. Meus caros, um grande abraço. Nós encerramos aqui a 16ª aula, o 16º vídeo, e no próximo vídeo começaremos a falar do artigo 46 do Código Civil. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus nos abençoe.